Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor Jesus, para todo sempre. Senhor, meu Deus, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que nos concede a cada um de nós, de através da oração, ó Deus, estar falando contigo. Ó meu Deus, queremos te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Jesus, por tudo que nós temos feito que não te agrada. Que tu possa ter misericórdia, ó Deus, nas nossas vidas e que tu possa nos perdoar. E assim, Senhor Jesus, nós alcançamos o nosso perdão através do nosso Jesus Cristo, que tu deu o teu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz para os nossos pecados. Sabemos que nós não merecemos porque nós somos pecadores, mas o Senhor deu o seu único Filho para morrer por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E mais uma vez nos perdoa. É no nome santo do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Nesse momento vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Mateus 6, versículo 6, que nos diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Santo,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, sempre digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos, Senhor, no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí para acompanhar a leitura do livro de João, capítulo 14, verso 16, que diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Enquanto eu vou externar alguns pedidos de oração, eu gostaria que você aí entrasse na sala bate-papo e colocasse o seu pedido de oração. Você pode simplificar em uma frase: ore por. Você bota família, tá, e por aí afora, tá certo? Em uma frase só, você simplificasse para dar tempo todo mundo ler e tentar memorizar, tá certo?
Quero pedir oração pela família de Cássia, que hoje faz 8 dias que o seu esposo Ricardo Oliveira dormiu no Senhor, Deus. Quero também pedir oração pela família de Valdeilson, que ontem teve a sua avó faleceu, para que o Espírito Santo de Deus conforte essas duas famílias. Quero também pedir oração pela irmã Carminha, que ainda está internada, mas graças a Deus já respira sem ajuda de oxigênio, já recebeu alta da UTI, graças a Deus está evoluindo, está melhorando. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Deus. Também quero pedir oração para que a gente não esqueça de orar pelo cesto de oração. Aquelas pessoas que depositaram o seu pedido de oração lá. Ore também, continue orando pela liderança da IBC, tá certo? Para que Deus continue dando força e sabedoria. Devemos e não podemos parar de clamar pela nossa nação, pelos nossos políticos, por todas as classes que ainda conseguem exercer as suas profissões, trabalhando, seja na área de saúde, seja na área judiciária, seja em empresa, seja o que for, para que Deus esteja cuidando, protegendo, livrando-nos de todo o mal. Vamos orar? Te convido a fechar os olhos, se for possível, se não de olhos abertos, mas levar o nosso pensamento a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que Tu nos concede. Também nós te pedimos, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, e o Teu conforto esteja derramado sobre a família de Valdeilson, sobre a família de Cássia, confortando a cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Deus, pela vida da irmã Carminha. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, que ela sinta, ó Deus, o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu amor, Senhor, e que no nome do Senhor Jesus ela saia daquele hospital para testemunhar da grandiosidade do Teu nome, da grandiosidade que és, ó Deus. Pai, nós entregamos todos os enfermos em Tuas mãos e Te pedimos, ó Deus, que eles se sintam abraçados, amados por Ti, Senhor. E acima de tudo, ó Pai, que Tu dê sabedoria aos médicos que têm tratado e cuidado deles, para que eles consigam entender qual o melhor caminho para exercer o tratamento, ó Pai. Senhor, conforta esses corações, aquieta esses corações em nome de Jesus. Pai, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da nossa humanidade. Toca, ó Deus, os corações dos nossos políticos, ó Deus. Abre a mente e o coração deles, para que eles entendam, Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Pai, nos usa como instrumento, que somos Teu, para o louvor e a glória do Teu nome, ó Deus. As igrejas estabelecidas nesta terra, como voz profética, como representantes Teus aqui na terra, Senhor. Senhor, nós Te pedimos ainda por cada um dos pedidos que foram colocados no cesto de oração, Senhor. Responde, ó Deus, aos Teus filhos. Pelos pedidos que foram colocados agora na sala de bate-papo, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos, ó Pai. Responde em nome de Jesus a essas solicitações. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, queridos. Eu aqui de novo, mais uma vez. Nós tivemos algumas dificuldades aí na gravação e a gente está tendo que enfrentar e apresentar soluções aí, né? E por isso que a irmã Lídia não pôde participar do momento de intercessão, e vocês estão vendo que a gravação, tanto de intercessão como de comunhão, está sendo aqui de casa, né? Da minha casa hoje. Mas se Deus quiser, próxima semana as coisas se normalizam de novo e a gente vai avançando, tá certo? Com Cristo nós somos mais do que vencedor. Nós queremos te convidar a abrir tua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: proclamavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Você pode dar um glória aí, dar um glória verbalmente e dar um glória escrito. Faça isso aí. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Se estamos vivos, graças a Ele. Se ainda temos o que comer, toda a glória é dele. Tudo está debaixo da mão e do controle dele. Então se alegre, irmãos. Se alegre, não deixe se abater. Se alegre no nome do Senhor Jesus. Eu quero citar aí do dia 2 ao dia 12 os aniversariantes desse mês. No dia 2, a irmã Gilene Souza, a esposa do André, aniversariou. No dia 3, Valdirene Ferreira. No dia 4, Kate Correia. No dia 7, Maria Moraes. No dia 8, Maria Ribeiro. No dia 9, Tainá Messias. E no dia 12, Mesi Isabel Silva. Então, se você tem um contato desses irmãos aí, manda um zap para ele, parabenize essa data. Se passou, se algum que já passou, entre em contato com ele e parabenize, é muito importante. Hoje é comemorado o Dia das Mães. E aí, antes da gente fazer o nosso momento de comunhão mesmo, né? Tipicamente, a gente vai fazer uma homenagem para as mães. Então, preste muita atenção no que vai vir. Depois a gente retorna aqui para continuar com esse momento de comunhão, tá? Graça e paz, igreja. Eu vou deixar alguns versículos que se encontram em Provérbios 31 para a meditação e para a homenagem do Dia das Mães. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E é esse versículo que eu queria deixar para as mães, que elas saibam que elas são muito amadas por todos os filhos aqui na igreja e que elas são mulheres virtuosas, são mulheres bondosas e cheias da graça e do poder de Deus. Amém? Viu? Fotos bonitas de mães da IBC, mulheres abençoadas, mulheres fortes, guerreiras. Eu aproveito aqui para dar o meu parabéns para cada uma de vocês. Vocês não devem ser lembradas só em um dia, mas todos os dias de nossas vidas. Parabéns a cada uma dessas mulheres valorosas,
temos a honra e o privilégio de tê-las perto de nós. Eu aproveito para também mandar o meu abraço e dar os meus parabéns à minha esposa, Joselma, à minha mãe, Vera, à minha sogra, Clarice, essas mulheres que são muito importantes na minha vida. Afaste o sofá aí da tua casa, você vai aproveitar esse momento que está dentro de casa de quarentena e não tem problema nenhum de se abraçar, né? Só está você, sua mãe, então não tem problema nenhum. Aí você vai aproveitar esse momento, enquanto o grupo IBC canta, você vai se confraternizar, dar um abraço na sua mãe, dizer alguma palavra bonita para ela, do valor, que retrate o valor e a importância dela na tua vida. Depois você vai se confraternizar com os outros que estão na sua casa, seu filho, seu esposo, sua sogra, se tiver sogra em casa, ou quem está de quarentena aí na casa com você, tá bom? E aí a gente retorna para a gente orar ao Senhor Deus. Oremos. Pai eterno, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de termos esses irmãos que estão aniversariando, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de ainda termos as nossas mães, ó Pai, conosco, Senhor. Nós te agradecemos porque apesar de tanta luta e de tantos momentos difíceis que estamos passando, ainda temos o prazer de dizer que temos um Deus que vela e cuida de nós. Que, Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos passar por este período sem perder a nossa esperança e a nossa fé em Ti, Senhor, tendo a certeza que tem um Deus que cuida e vela por nós. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se
Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Graça e paz, irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que o dia de vocês tenha sido um dia lindo. Não só porque é o Dia das Mães, mas porque vocês merecem que todo... E o meu desejo é que todos os dias de vocês sejam um dia lindo. Irmãs, eu quero compartilhar com vocês uma breve história, tá? Vou fazer um resumozinho do máximo que puder da história de uma mulher que se encontra na Bíblia. A história dela se encontra no livro de Ruth. É um livro pequenininho, tem apenas 4 capítulos. Eu peço que vocês, depois do culto ou na segunda-feira, vocês possam pegar a Bíblia de vocês e ler essa história. E tem muitas lições para a gente tirar para a vida da gente, mas eu quero me atentar para apenas uma, já que é para falar nesse dia tão especial que se comemora o Dia das Mães, tá certo? Quero falar sobre a mulher que tem o nome de Noemi. Noemi, ela era casada, tinha 2 filhos, se mudou de sua cidade para outra cidade com seu esposo e seus filhos. E depois de um tempo, o seu esposo faleceu, seus filhos se casaram e depois também de um tempo, os seus 2 filhos faleceram. E Noemi, ela em determinado momento recebeu notícias de sua terra, Belém, que Deus tinha abençoado muito o povo, que estava sendo próspero, as colheitas estavam sendo prósperas. Então ela decidiu voltar de Moabe. E então, quando ela decidiu voltar, ela chegou para suas 2 noras e falou para elas: minhas filhas, eu peço que vocês se despeçam de mim e vá para suas casas, sigam suas vidas. Esse momento foi um momento difícil para Noemi, porque Noemi, ela criou um laço entre suas noras, que é o que eu quero trazer para nossa reflexão agora, de mãe e filho. Foi um amor de mãe e filha que ela criou. E era um laço tão forte que demonstra nas palavras
de suas noras, o quanto ela era especial e importante para elas, que elas falaram, não, nós não vamos para lugar algum, nós vamos ficar com você. E aí ela pegou e explicou para elas, não, mas eu sou velha, eu não posso casar de novo, eu não posso ter filhos para casar com vocês de novo, não há tempo para isso. Então ela orienta as suas noras voltarem, e uma volta, né, que é Orfa, volta para casa de seus pais. E Ruth decide não voltar. Ela coloca de novo para Ruth todos os motivos pelos quais ela deve voltar para casa de seus pais. E Ruth diz, eu não vou voltar. Aí vê o que ela fala. Não me proíbe de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Foi a declaração de Ruth para Noemi, e depois dessas palavras Noemi percebeu que ela não iria deixá-la, então ela não quis mais pedir que ela voltasse para sua família. Realmente as duas seguiram viagens e foram para Belém. E não só antes disso, mas no decorrer de toda essa história, quando vocês estiverem lendo na casa de vocês, vocês vão perceber que era uma relação de amor entre mãe e filho. E o que eu quero falar é que mãe hoje não se comemora somente o dia daquela que gerou e deu à luz a filhos de sua própria carne, de seu próprio sangue, mas mãe é toda pessoa que se disponibiliza a amar uma criança, a adotar, e a educar, a cuidar. Não é só quem gera, vocês devem saber muito bem disso. Então, assim, mães são todas as pessoas que se disponibilizam, que se doam para educar, para proteger, para cuidar de um indefeso, sabe? E as pessoas que decidem adotar uma criança sabem muito bem disso, que elas amam incondicionalmente, não importa se foi gerada dela ou de outras pessoas, não importa. E essa história aqui eu quero trazer exatamente para esse ponto. O amor que Noemi tinha por Ruth e por Orfa era um amor nesse nível. Ela as amava com amor de mãe. Um amor que protege, que ela não sabia o que iria acontecer com ela. E ela, querendo protegê-las, pede para ela voltar para os seus pais. E aí então Ruth decide dar essa declaração, que é uma verdadeira declaração de amor consciente, sabe? Real, sabendo o que está falando. E ela fala para ela essas palavras. E então ficou registrado isso na história de Ruth. E tem todo um desenrolar dessa história que é lindo, que é incrível, que vai mostrar o cuidado de Deus para com elas, a proteção de Deus, o prover de Deus na vida delas. Vocês leem em suas casas e também se maravilhem do que Deus fez na vida delas, e com esse amor, com esse sentimento de amor de mãe tão grande, tão lindo, que Noemi sentiu por suas noras, que nos faz refletir muito sobre as relações hoje de soras e nogras. A gente sempre pode parar para refletir sobre várias vertentes em uma história, e essa aqui tem essas duas e muitas outras. Então eu espero que a vida de vocês seja abençoada através dessa história, tá bom? Fiquem na paz. Quero desejar feliz Dia das Mães amanhã, a todas as mamães da igreja, que adoraria aquele momento de comunhão que a gente se abraça e deseja feliz Dia das Mães. Mas nós não podemos, mas breve estaremos juntos e vamos fazer isso ano que vem. Será uma festa linda. Quando a gente voltar, a gente pode comemorar todas essas datas que já se passaram sem problema algum. Deus vai nos dar esse tempo. E se cuidem e fiquem na paz. Vamos adorar o Senhor juntas, tá, irmãs? No Dia das Mamães. Adora o Senhor na sua casa. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como este, me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o Rei me deu seu coração.
Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita. Meu milagre recebi, Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Adore ao Senhor, declare, se posicione como mulher de Deus na sua vida, na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, amém? Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita. Meu milagre recebi, Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita. Meu milagre recebi, Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus. Declare isso na sua vida a partir de hoje. Sou mulher de Deus. Seja uma mulher de Deus no seu lar. Amém? Sou mulher de Deus para os seus filhos. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Amém. No 24, nós iremos ler do versículo 3 até o 30. Do 3 ao 30, que diz o seguinte: estando as oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondendo disse-lhe: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem tiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem tiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que as amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca se houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, Cristo aqui está, ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Plano aqui para o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do seu firmamento, e as potências do céu serão abaladas. Bem, a palavra de Deus que nós lemos esta noite, meu querido, fala a respeito do começo das dores. Nós temos vivido os dias atuais que não é possível a gente falar ou comentar aonde nós estivermos no trabalho, para aqueles que ainda estão trabalhando, em casa, nas ruas, até nos jornais. Muito se fala dos dias difíceis que nós estamos vivendo, dessa tal pandemia, que tanto tem afligido as nossas nações, os nossos povos. Isso não deixa de ser, irmãos, um dos começos das dores, do começo daquilo que Cristo já anunciaria nessa palavra. Nós chegamos aqui esta noite e quando nós nos ajoelhávamos ali no banco e orávamos, nós sentíamos uma tristeza, porque em saber, meu querido, que alguns domingos atrás, há uns 2 meses atrás, nós estávamos aqui todos reunidos em comunhão, essa igreja lotada, e agora, a gente aqui gravando esse vídeo aqui para você que está em casa, com essa mensagem vinda da parte de Deus. Você não consegue entender o que é você estar pregando uma igreja de bancos vazios. Mas essa palavra eu creio que ela é eficaz sim, porque ela está alcançando você aí no seu lar, nesta noite. Então, a palavra de Deus que nós lemos essa noite, ela fala a respeito desses dias difíceis. A gente temos vivido momentos em que até mesmo as pessoas nas suas casas, muitas vezes, mesmo estando acompanhada pelos seus filhos, pelo seu neto, mas muitas vezes se sente só. As pessoas têm muitas vezes parado muito tempo na frente de celulares, têm esquecido até mesmo do seu próximo, E vivemos uma vida assim, muitas vezes nos enganando, se esquecendo que quem mais precisa da nossa atenção é aquela pessoa que está ao nosso lado, que está em nossa casa. E isso me faz lembrar que há uns 2 ou 3 anos atrás, não recordo com presunção assim, mas lembro que aconteceu algo que de fato foi verdade, Se eu não me engano, nos Estados Unidos, um senhor, que todos os anos, quando chegavam no final do ano, ele mandava um convite para os seus familiares para poderem estarem presentes na ceia de Natal. E sempre quando chegava no final do ano, aquele senhor fazia aqueles convites para os seus filhos que moravam em outros estados, outros até mesmo em outro país. E sempre ele ouvia a mesma desculpa, os seus filhos dizendo que não poderiam estar por conta do trabalho, as ocupações, final do ano, teriam que trabalhar mais.
porque como alguns deles eram empresários, tinham que pagar até mesmo o 13º dos seus funcionários. Então, eles sempre estavam ocupados, não tinham tempo, e sempre davam desculpa ao seu pai. E aconteceu que, chegando mais um desses final de ano, aqueles filhos receberam, mais uma vez, uma notícia que, por sinal, eles já esperavam receber um convite do seu pai, já estavam preparando, inclusive, até uma desculpa para não estarem presentes ali. Mas eles receberam uma notícia dessa vez muito triste. E a notícia comunicava o falecimento do seu pai. E naquele momento mesmo os filhos começaram a chorar e caíram em si. O quanto estavam sendo egoístas, esquecendo daquele, né, que era o seu pai, que o tanto amou, que o cuidou deles quando eram pequenos, que por causa deles hoje eles seriam aqueles homens bem-sucedidos, alguns empresários, outros até mesmo executivos. E aqueles filhos todos viajaram, desesperados, chorando, angustiados, para verem pela última vez, se despedirem do seu pai. E ao chegar naquele lugar, irmãos, naquela casa, ao abrir a porta, ao entrar naquela casa, aqueles filhos, eles tiveram uma surpresa muito grande, porque eles viram o seu pai ali em pé, ao redor daquela mesa, e aquela mesa ali cheia de alimentos e um banquete muito bonito preparado. E os filhos começaram a chorar e não entenderam o que estava acontecendo e disseram: pai, como o Senhor faz isso conosco, pai? O Senhor quer nos matar do coração. E o pai olhou para aqueles filhos e disse: meus filhos, vocês me perdoem, mas essa foi a única maneira que eu encontrei para ter a minha família novamente reunida aqui em casa. Então, meu querido, isso aconteceu verdadeiramente, isso não foi uma história. Aconteceu, se eu não me engano, nos Estados Unidos, mas isso virou inclusive até mesmo, né, um comercial de uma empresa muito importante, que eles resolveram fazer esse vídeo mostrando a importância que nós temos que dar às coisas mais simples desse mundo, aos familiares. E com essa pandemia que nós temos vivido, nós estamos aprendendo a dar valor às coisas tão simples como um abraço, um aperto de mão, um beijo, né? Porque durante esses dias a gente não estamos podendo fazer mais isso, por conta desse vírus. E também, irmãos, nesses dias eu estava vendo, irmãos, em relação a essa palavra que nós lemos, do começo das dores, da chegada de um anticristo, no capítulo 24, no versículo 5, fala sobre a chegada do anticristo. E eu estava vendo esses meses nas redes sociais, no YouTube, no site A Última Hora, sobre que um grupo de judeus, né, estavam comunicando que o Messias estava entre eles, ali em Israel. E eu pergunto a você, meu querido, que Messias é esse? Se o nosso Messias, ele já veio, o Messias que nós cremos, ele já veio, ele morreu e ressuscitou. Talvez você não saiba aí de casa, mas os judeus, ele não crê nesse Messias, nesse Cristo que nós cremos, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Os judeus, eles ainda esperam pelo Messias. Então, as notícias que temos nos últimos momentos sobre Israel, sobre os judeus, as comunidades judeus estão anunciando que já está um Messias entre eles. E eles estão crendo que esse Messias é o Messias que eles estavam esperando. Mas nós, queridos, nós sabemos que esse Messias, ele não é o verdadeiro Messias, e sim um anticristo. Então, há um forte indício de que o anticristo já esteja entre nós, já esteja nascido. Talvez ele ainda não tenha nem assumido, né, o cargo ali, no qual ele vai ter de todo-poderoso ali naquele... Nós sabemos que o anticristo, ele será um líder de um país. E talvez ele ainda não tenha sido colocado ainda como um governo único mundial que os homens futuramente pretendam colocar, né? E tudo indica que será esse anticristo. E a verdade, meus queridos, é que nós temos que vigiar e nós temos que orar.
Nós temos que estar atento para o que está por vir. Porque o final dos tempos já está aí à porta. Nós não podemos mais estar brincando de evangelho. Eu lembro que um professor, amigo meu da Universidade Federal de Pernambuco, ele que foi criado dentro do evangelho, um homem conhecedor da palavra, ele chegou para mim uma certa vez e disse que acreditava na palavra, mas não acreditava em tudo que estava escrito ali. Porque tinha algumas coisas que contradiziam com a realidade, com a ciência. Eu disse, mas como é que pode? E ele disse, só um exemplo, né? A Bíblia diz que as estrelas do céu cairiam na terra. Como é que pode? Se uma estrela só cair na terra, destrói toda a terra. Aí ele deu o exemplo do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza e que é 5 vezes maior que a terra. E eu fiquei assim, irmãos, naquela época ele me pegou assim meio sem argumentos, sem conceitos bíblicos. E o Senhor me incomodou e eu fui ler a palavra de Deus. E justamente eu comecei aqui nesse capítulo 24, quando diz aqui, ó, acautelai-vos que ninguém vos engane. No versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. E eu fui lendo essa palavra e fui lendo, até que cheguei aqui, ó, em Mateus 24, versículo 29, que diz, e logo depois dos dias das aflições, naqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do seu firmamento. Escute bem, presta atenção. A palavra de Deus diz que as estrelas do céu cairão do seu firmamento. A palavra de Deus não diz que as estrelas cairão na terra, e sim que elas cairão do seu firmamento. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o céu e vemos as estrelas? Minha mãe diz que é se mudando, né, de um canto para o outro. Mas nós nunca vimos ou tivemos a notícia em algum jornal de televisão que uma estrela caiu no mar ou em algum lugar. Porque não é possível, irmãos. Então, até nisso a palavra de Deus ela está certa. Ela não afirma que as estrelas cairão na terra. Ela afirma que as estrelas do céu cairão do seu firmamento. Então a palavra de Deus ela é coerente, ela é sábia. Ela em momento nenhum nos induziu ao erro, mas aquele professor, né, por ser um homem de conhecimento, achou que a palavra dizia aquilo, quando na verdade ele não leu da forma correta a palavra, não meditou, não refletiu nessa palavra. E o que dizer, irmãos? Mais uma vez voltando a esse assunto desses dias que nós estamos vivendo de pandemia, sobre esse inimigo invisível. Você já pensou, meu querido, que nós estamos vivendo com medo de um inimigo que ele é invisível? Mas eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, ele é invisível, mas ele é invisível e real. E ele está no controle de tudo. Todas as coisas acontecem conforme a sua permissão. Nada fugiu do seu controle. Deus, ele não, em momento nenhum, ele não saberia que isso não iria acontecer. Deus, ele já sabia. Ele sabia que o homem iria estudar esse vírus. Ele sabia que o homem iria fazer uma modificação genética nesse vírus. Ele sabia que o homem iria soltar, propositalmente ou não, esse vírus. E esse vírus iria se espalhar e iria atingir tantas pessoas, levando à morte. Mas eu quero dizer para você que o Deus invisível, mas real, ele é todo poderoso. E ele, sim, é o nosso refúgio e fortaleza. Ele que nos livrará desse mal. Ainda, né, que as coisas aconteçam como não está conforme o nosso querer, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Como também ele permitiu que alguns, até nossos irmãos, fossem, né, partissem através desse vírus. Deus invisível, ele está no controle de tudo. Mas então, aí você me pergunta, mas Luciano, então como nós iremos então falar desse Deus invisível, esse Deus todo-poderoso, em um momento que nós nos isolamos dentro de nossas casas, em um momento que nós nos vivemos
fugindo do próximo para evitar uma possível intoxicação, possível, né, pega de um vírus, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Então, como a gente pode pregar esse evangelho, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem as redes sociais, o YouTube, Face. Mas eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que o evangelho é o amor colocado em prática. Não há como a gente falar de Jesus sem a gente não amar o nosso próximo. Não há como a gente pregar, falar essa palavra, se nós não amarmos o nosso vizinho, se nós não darmos um testemunho verdadeiro de amor ao próximo. Eu lembro que eu trabalhei no posto de gasolina durante 11 anos, e durante esses 11 anos que eu trabalhei ali, veio um rapaz para trabalhar lá, e um rapaz de boa aparência, um rapaz bem educado, e eu fiz amizade com aquele jovem, e a gente descobriu que aquele jovem ele era homossexual. Eu disse, Senhor, como é que pode, né? Um rapaz tão legal, gente boa, gente de família, educado, né? Com bons modos, como pode um rapaz desse ser homossexual? E eu conversando com ele certa vez, eu disse para ele, eu sou amigo, eu vou citar o nome porque vocês não conhecem, né? Mas eu disse, ô amigo, ô Gerson, porque como é esse negócio aí de essa escolha tua, cara? Tu pensa um dia em ter filhos, né? Pensa em casar. Ele olhou para mim assim, ele disse, claro que sim, né, Luciano? Claro que sim, claro que eu penso em um dia me casar, em ter filhos. Eu não nasci assim porque eu quero. Eu olhei para aqueles jovens irmãos e eu fiquei com o coração rasgado. Eu disse, meu Deus, me dá sabedoria, me mostra como eu irei mais falar da tua palavra para ele. E eu orando, pedindo a Deus incessantemente para Deus me dar sabedoria para evangelizar aquele jovem. E uma das coisas que Deus mais falou ao meu coração, apenas ame-o. Apenas ame-o, igreja. Se você tem um vizinho que é homossexual, apenas ame-o. Se você tem um vizinho que é mãe de santo, que frequenta terreiros de umbanda, não tenha medo, meu querido, mas ame-o, porque o amor, ele é uma couraça, o amor, ele é um escudo, o amor, ele nos protege de todo o mal. Não tenha medo de pessoas que são bruxos, pessoas que vivem cultuando outros deuses, pessoas que vivem até mesmo no satanismo. Não tenha medo, apenas ame-o, porque o amor que você tem talvez seja o único evangelho que você vai passar para essa pessoa. Porque muitas vezes quando nós iremos ler essa palavra, eles não irão dar ouvido. Eu lembro que eu morei em Boa Viagem durante 4 anos, antes de vir morar aqui em Areias, logo quando eu me casei. Nós moramos de frente a uma mulher que ela era mãe de santo, né? Se dizia ser mãe de santo, fazia aqueles trabalhos de macumba. E a gente, aos poucos, foi conhecendo aquela mulher e foi fazendo uma amizade com ela. E ela foi vendo, irmãos, que nós éramos pessoas do bem, que nós não éramos pessoas religiosas, pessoas preconceituosas, que nós, acima de tudo, éramos pessoas que amávamos o próximo. E nós fizemos uma amizade muito boa com aquela mulher. Aquela mulher, ela sempre que precisava, ela contava conosco, pedia alguma coisa na nossa casa, emprestado, muitas vezes favores. Nós sempre estávamos ali. Em momento nenhum nós negamos a elas ou batemos a porta na cara delas, dizendo, misericórdia, está repreendido, não sei o quê. Muitas vezes a gente escuta e vê um evangélico agindo dessa forma. E não é dessa forma que nós devemos agir, meu querido. E sim com amor, amando. E depois que a gente saiu de lá e veio morar aqui em Areias, depois de um ano para 2 anos, a gente teve a oportunidade de voltar lá, eu e minha esposa, Érica, e nós fomos lá visitar essa mulher, essa Cláudia. Ela olhou para a gente e ela disse, que bom, vocês vão voltar, vão morar aqui, digam que isso é verdade. E eu olhei para ela e disse, não, minha querida, infelizmente nós não vamos voltarmos a morar aqui não. Que pena, ela falou, né? Que pena. Vocês eram vizinhos tão bons.
Nós sentimos muito a sua falta. E quantas vezes, meu querido, nós viemos da igreja e quando nós chegávamos em casa, aquela mulher estava ali de frente à nossa casa, que ela morava de frente à nossa casa, ela estava ali com aquela roupa ainda branca, né? Daqueles trabalhos que ela vivia de umbanda. E ela olhava para a gente, meu irmão, e a gente às vezes apenas dava um boa noite. E uma vez ela chegou para mim e disse: Luciano, Érica, um dia eu quero ir para a igreja, um dia eu quero servir esse Deus que vocês servem. Mas eu tenho medo desses espíritos, eles me pegarem, né? E me judiarem, né? Que eles creem nessas coisas, eles são aprisionados. Então, muitas e muitas vezes eu disse a ela: Cláudia, não tenha medo não, minha querida, vá para a igreja que Deus vai lhe libertar. E não tem demônio nenhum que vai ter poder sobre a sua vida, não. E o tempo passou, não sei se ela continuou, ou se ela foi à igreja, mas eu sei que ela estava mandando as filhas dela, pequena, ir para a igreja, buscarem o nosso Deus, ao Deus que nós servimos. Então esse é o Deus que nós servimos, meu querido. Um Deus de amor, um Deus que não tem preconceito, um Deus que quebra a barreira da religiosidade, um Deus que não separa porque eu sou evangélico, porque ele é espírita ou macumbeiro ou católico, mas um Deus que nos une em amor. Então, meu querido, eu queria que você refletisse nesses dias que nós estamos vivendo, que você procurasse dar valor às coisas mais importantes, as coisas mais importantes que nós temos, que é o amor ao próximo. Quantos e quantos aqui que estão nas suas casas nesse momento, que não faz tempo que não visitam seus pais, e que agora têm vontade de ir e não podem mais ir por conta desse vírus, são aconselhados pela Organização Mundial da Saúde para não irem visitar os seus pais, para de repente, por algum motivo de estarem com esse vírus e não souberem passar para os seus pais. Então, eu tenho certeza que logo, logo isso vai passar. Isso é uma tempestade. E quando isso passar, meu querido, que você possa dar valor a um abraço, que você possa dar valor a um aperto de mão, que você possa dar valor a uma visita aos seus pais, aos seus avós, que você possa pregar o evangelho, mas não apenas com palavras, mas com atitudes. Um evangelho com amor. Que o Senhor possa fazer você refletir, que o Senhor possa fazer você parar e ver o que de fato tem valor nessa vida. Nós vemos um vírus aí, como eu já disse no início, e um inimigo invisível, tirando a vida de muitos, que muitos até mesmo não acreditam, estão se expondo sem máscara, sem luva, se colocando no meio de aglomerações, porque não crê e porque não vê. Da mesma forma é o diabo, é um inimigo que sempre esteve presente aqui na terra, tentando contra as nossas vidas para tentar roubar, matar e nos destruir. E nós não damos credibilidade porque nós não vemos com os nossos olhos físicos. Mas eu quero dizer para você que há um Deus invisível que ouve a sua oração, que ouve o seu clamor, que escuta o seu quebrantado coração, que pede socorro nessas horas mais difíceis. E esse Deus irá lhe socorrer, irá atender o seu clamor. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor os faça uma igreja diferente, uma igreja que ame o teu próximo como a si mesmo. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vou pedir nesse momento para orar, encerrando, né, a palavra. Pai amado, Pai querido, ó Deus, graças te dou, Senhor Deus, por estar aqui esta noite, gravando, Senhor Deus, este vídeo, Pai, que irá entrar dentro dos lares com esta palavra, Senhor Deus, que eu creio que o Senhor me deu, uma palavra de sabedoria, uma palavra, Senhor Deus, que vai além do livro, Senhor Deus, mas que está em nossos corações, porque foi isso que o Senhor falou para a gente, Senhor Deus, que haveria um tempo em que aqueles que iriam te servir, iriam guardar a tua palavra no seu coração, Senhor Deus, não em livros, não na mente, mas no seu coração. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a amar, que
Que o Senhor nos ensine a viver esse evangelho, Pai. Porque se nós não vivermos, Pai, na prática, na essência, nos nossos lares, com os nossos vizinhos, na nossa rua, no trabalho, nós estamos sendo apenas hipócritas e fariseus. Ó Deus, acorda a tua igreja, Pai, para viver o evangelho na essência, Senhor Deus, e na prática. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.